Amiguinhos, como estão? Confesso que eu cheguei um pouquinho antes, porque eu fiquei bem preocupada em saber se ia entrar na internet, se ia dar tudo certo, né? Mas enfim, essa live vai ficar gravada de qualquer forma. Eu preferi vir aqui e fazer em formato de live, que daí se as pessoas forem entrando, a gente vai conversando. Caso contrário, eu deixo salvo aqui depois e tá tudo certo. Mas eu acho que fica mais fácil pra gente conversar, né? Vocês estão aí comigo desde o início aí dessa caminhada. Muitas pessoas estão desde quando era Edpot Veg, ainda lá em 2023, né? Quando tudo isso começou. Então eu acho sempre legal vir trazer essas novas coisas que estão acontecendo, né, dentro do Boteco Verde para vocês, né? A gente teve aí um ano de 2025 bem intenso, bem legal, com bastante eventos, né? Então a gente trabalhou muito essa parte dos eventos o ano passado do Boteco Verde. Esse ano a gente tinha essa intenção, mas é aquilo. O nosso negócio, ele é vivo, né? E ele vai se movimentando de acordo com as coisas que vão acontecendo. Dá um oi pro pessoal ali que tá entrando. E ele vai acontecendo, né? A gente é um pequeno negócio, né? Então, de acordo com o que a gente vai acontecendo no nosso dia a dia, a gente vai movimentando ele, vai moldando ele para trazer sempre o melhor para todo mundo que faz parte dele com a gente, seja os nossos clientes, seja os nossos apoiadores aí, né, os nossos parceiros. A gente tem sempre muitos parceiros também que fazem sempre a gente crescer como negócio, né, e amigos, enfim, que estão sempre apoiando. Eu não sei como é que tá a luz, confesso, tô aqui num cantinho da cozinha, botei a ring light, é isso, vamos lá, né. Mas o que eu vim mesmo falar com vocês, tá? Porque vai mudar algumas coisas esse ano. Eu comecei 2026 numa estrutura, mas a gente teve que ir se moldando, outras oportunidades foram surgindo. Então, algumas coisas vão mudar no decorrer dessa caminhada de 2026 até o próximo ano, né? A questão dos produtos vai seguir. Entretanto, agora a gente vai ter uma janela menor de produto, a gente vai estar trabalhando mais focado na parte das marmitas, né? E dos produtos de encomenda que já tem no nosso catálogo, os salgados, enfim, a gente não trabalha, muitos não sabem, mas a gente não trabalha com a parte de salgados fritos, apenas de salgado assado. Então, isso a gente tem um cardápio bem legal para as festas e para os eventos. Então, isso a gente vai manter, né, nesse ano. Fazendo encomendas, dias de encomenda, janelas para encomendas para ficar mais tranquilo para todo mundo. Isso já acontece na parte das marmitas, né? A gente tem, normalmente os pedidos são feitos de sábado a quarta-feira e as entregas são feitas sempre aos sábados. Isso vai se manter, só que porém vai mudar a questão o período de pedidos, vai ser a cada 15 dias, por isso que eu quis trazer isso para vocês aqui, mas isso também eu vou estar divulgando nos nossos stories, né, dentro do próprio feed. Então, esses pedidos vão mudar a partir de agora, vão ser a cada 15 dias, mas a gente vai seguir trabalhando com a nossa linha de produtos normal, porém com encomendas mais localizadas em dias específicos, como já acontece na parte das marmitas, né? A questão que eu vim trazer mais para vocês é a parte dos eventos, né? Os eventos esse ano a gente tinha a intenção de continuar fazendo eles, mas por outras questões, por outras oportunidades que foram surgindo e vão surgir ao longo de 2026, a gente vai estar cessando essa parte de eventos por um período até a gente conseguir realmente adaptar e ver como a gente vai fazer isso. Se vai continuar, né, na parte de serviço com os eventos. O que eu falo dos eventos seria o quê? Os cofres que a gente já estava acostumado a fazer em 2024 e em 2025, né? Só que o que acontece? A gente trabalha, eu sou eu empreendedora, né? Então eu tenho pessoa física, pessoa jurídica é a mesma pessoa, né? Então eu trabalho praticamente sozinha. A intenção, que nem eu digo, é contratar mais pessoas, é fazer movimentar, mas nesse momento ainda a gente não consegue estar fazendo isso, né? Então, esse ano os eventos vão dar uma baixada,
provavelmente a gente não vai ter esses eventos, porque normalmente a maior parte acontece durante a semana, alguns fins de semana. Os que forem fim de semana, se a gente conseguir fechar essa agenda com o nosso cliente, a gente vai seguir com eles. O que acontece? Algumas oportunidades foram surgindo para pessoa física Patrícia também, né? Algumas pessoas de repente estão chegando aqui agora, não me conhecem. Eu sou gastrônoma, sou formada em cozinha pela Escola da Gastronomia Periférica, tenho vários cursos de especialização na área de alimentação vegetariana e trabalho como educadora social. Tenho isso do meu portfólio como educação social também nos cursos de cozinha e de ensinar, né, enfim, toda essa questão do aproveitamento integral de alimentos. Então foram surgindo algumas oportunidades nesse ano para estar também trabalhando com isso. Então a gente tem que adequar o nosso tempo para tudo, né? E esse ano, em 2026, no final de 2025 para 2026, a gente teve a oportunidade de fazer, a gente está ainda encerrando, termina essa semana agora, a pré-incubação do Instituto Federal, aqui da Restinga, que foi justamente para isso, para fomentar no Boteco Verde a parte de serviços, né? O que são os serviços do Boteco Verde, né? Vocês conhecem como os eventos. Deixa eu mandar pro pessoal aqui, ver se entra alguém. Ver se alguém me dá essa moral. Deixa eu ver se alguém vai, alguém vem. Então a gente sempre trabalhou com os produtos, mas também a gente tinha o intuito de trazer a parte dos serviços, né? De multiplicar isso para outras pessoas. E isso vem acontecendo desde 2024, através das oficinas que a gente vem fazendo nas escolas, nas associações, em diversos lugares dentro da comunidade, principalmente, que o nosso foco é multiplicar isso para dentro da comunidade, mas também depois multiplicar para fora, né? E essa oportunidade surgiu através do Instituto Federal em 2025 de fazer a pré-incubação nessa parte dos serviços de oficinas, palestras e cursos direcionados a quê? A alimentação vegetariana, ao aproveitamento integral de alimentos, a questão das punks também, que é uma coisa que eu trabalho muito, que são as plantas alimentícias não convencionais ou não colonizadas também, algumas pessoas chamam assim, eu acho bem interessante também ver por esse ponto de vista, né? Então, de trazer isso é uma coisa que eu sempre quis trazer muito. Por quê? Porque o intuito é disseminar mais sobre a alimentação vegetariana, mas também sobre o aproveitamento integral do alimento, que é um dos grandes focos do Boteco Verde, não só a alimentação vegetariana, né? Então a gente teve a oportunidade aí de estar fazendo, já está encerrando agora. Sexta-feira que vem, dia 17, até eu coloquei nos stories ali, vai ser o pitch final da pré-incubação do Instituto Federal, para a gente poder dar seguimento nessa parte de serviços dentro do Boteco Verde, né? Mais um guarda-chuva aí de serviços além dos eventos que a gente já tinha e que por hora talvez vão, né, ficar em stand-by dependendo da nossa demanda ao longo do ano. E junto a isso, a gente teve uma outra oportunidade aí, que ainda não posso contar, mas enfim, está se consolidando, de trabalhar diretamente numa instituição fazendo esse trabalho, né? Então, a gente vai ter que começar a conciliar isso, pelo menos por hora, nesse ano de 2026. Mas é aquilo que eu sempre digo, o Boteco Verde não vai acabar, pelo contrário, né? Ele tem um potencial gigante, ele vai seguir, né? A gente vai seguir com ele aqui. O intuito é sempre seguir com ele. Que nem eu disse, eu demorei algum tempo para consolidar ele de novo, porque eu vinha, muitas pessoas que estão aqui já me conhecem, sabem, né? Que o Boteco Verde, na verdade, nasceu como Ed Pot Veg, ainda como Ed Pot, na verdade, em 2021, entre 2021 e 2022, no meio da pandemia, né? Então, eu vim de 14 anos trabalhando com alimentação em uma multinacional, não queria mais trabalhar com isso, né? Tinha o sonho de empreender com festas infantis, trabalhei muito, fiz muitas festas, desenvolvi um meu negócio na época, que era o Ateliê Mimos da Mami, que nasceu em 2016 e foi até 2020, que quando começou a pandemia, na verdade, ele acabou se extinguindo aos poucos, porque eu tentei reinventar ele de alguma forma, mas eu não consegui fazer isso acontecer, e tá tudo certo. Eu acho que a gente tem, né, assim, essas diversidades acontecem, né, e a gente
tem que enfrentar, enfim. Então foi muito, muito legal tudo que aconteceu, porque daí eu precisei dar esse up e pensei, bom, o que eu vou fazer, né? Era uma pandemia, vou voltar para alimentação. Voltei para alimentação, na alimentação dita tradicional, né? Com carnes, enfim, trabalhei muito com isso. Já tinha ali, gostava muito dessa questão da alimentação vegetariana, porque eu vinha num processo de pré-diabetes, ali em 2019, 2020, bem pandemia. Nessa época, o meu filho também estudava, trabalhava é ótimo, né? Estudava o meu filho, o ator que vocês adoraram, querido, estudava na escola Ananda Marga, aqui na Restinga, então a gente precisou se reinventar, no sentido de que a escola Ananda Marga, para quem não conhece, eles são lacto-vegetarianos, então ele entrou para a escola e ele não queria comer porque não tinha carne, como se ele tivesse a carne todos os dias para comer, né? Então, quando a gente está inserido dentro de um bairro de periferia, a questão da carne é muito cultural, né? Então, é a mesma coisa, normalmente as pessoas me dizem, mas tu acha que na Restinga tem público e tal? Gente, a Restinga é o maior bairro do estado do Rio Grande do Sul hoje, entendeu? Muitas pessoas consomem alimentação vegetariana, seja pela causa animal, seja por questões de saúde, enfim. O que acontece talvez é que as pessoas ainda não nos encontraram, né? Mas o nosso trabalho vem sendo esse, que nem digo, é um trabalho de formiguinha, porque para fora do bairro as pessoas já me conhecem muito, já tive grandes oportunidades, né, em veículos de comunicação, né, Globo, já apareci em vários lugares, enfim, que nem digo, eu tenho os meus rolês aleatórios, né, quem procurar lá em 2023 por o Patrícia Possuelo, que é meu nome, ou Ed Potveg, vai encontrar lá meu rolê bem aleatório, que foi no Globo Esporte aqui, a partir da Escola de Negócios da PUC, né, que a gente tem essa parceria com vários lugares por conta também das Empreendedoras Restinga, que é a associação que eu faço parte já há 7 anos, que é uma associação de empreendedorismo feminino. Então a partir dali surgiram várias oportunidades. O próprio Boteco Verde se consolidou de fato em 2023 através de uma oportunidade que eu tive na associação, porque ali eu pensei de fato, que até a gente estava comentando hoje, que foi o Empretec, que é do Sebrae, que a gente teve aqui, que foi trazido para dentro da associação. Então, a partir dali, foi realmente o start de pensar, não, eu quero seguir com a alimentação tradicional, ou eu quero migrar para alimentação vegetariana, porque é uma coisa que eu me identifico, sempre me identifiquei. E também no bairro tinha essa necessidade de não ter ninguém que trabalhasse com isso, né? E aí o Boteco Verde foi crescendo a partir dali, ainda lá como Ed Potveg, e as pessoas perguntaram, mas por que Ed Pot? Porque o nome era Ed Pot, porque era pandemia, e a gente vendia tudo nos potinhos, né? Então, na época eu achei pertinente, é coisa de empreendedora doida, né? Pensei, bom, talvez as pessoas não me conheçam por outro nome, eu vou deixar como Ed Potveg, porque, tipo, o Ed Pot eu ainda trabalhava, que era alimentação tradicional, e o Ed Potveg era direcionado mais ao povo, às pessoas que consumiam alimentação vegetariana, né? Só que acabou que não tinha braço para tudo, né? A gente é empreendedora, a gente é mãe, enfim, toda a demanda do dia a dia, desculpa. E não me decidi, né, por ficar na alimentação vegetariana. E aí foi seguido a Ed Pot, a gente teve outras oportunidades em 2023 ali, e foi seguindo, e aí até que 2024, acho que final de 2023, 2024, virou o Boteco Verde de fato, com o pessoal daqui do Instagram, que a gente fez, chamou, né, para o pessoal participar, para escolher o nome junto com a gente, e aí o pessoal optou pelo Boteco Verde, que era uma coisa que eu gostava muito já desse nome, já tinha interesse de ser esse nome, né, porque aqui remete o que quando a gente é criança aqui, né, principalmente aqui na Restinga, os pais sempre dizem, vai ali no boteco pegar alguma coisa, vai pegar um pão no boteco, vai fazer, né, então remetia muito essa questão da infância também na minha vida. Mas aí foi indo, né, e aí o Boteco Verde tá aí, demorou esses 3 anos, né, aí que eu digo, a gente faz passos de formiguinha, porque a gente precisou reconquistar esse público, né, esse novo público, né. As pessoas precisaram entender que sim, né, que existe alimentação vegetariana dentro da Restinga. Mas a Restinga é na periferia de Porto Alegre. Pessoas se alimentam em todos os lugares, pessoas
tem opções alimentares e suas causas em todos os lugares do mundo, né? Então não seria diferente aqui. E o nosso trabalho é esse, né? O nosso trabalho é cada vez mais levar a educação também, não só o alimento, que nem eu digo, né? É a transformação através da educação, através das pessoas conhecerem, porque, que nem eu digo, normalmente as pessoas acham que a alimentação vegetariana é uma alimentação ruim, né? Ou uma alimentação cara. É que nem eu digo, realmente ela pode se tornar uma alimentação muito cara, inclusive cara para tua saúde, né? Se tu ficar consumindo apenas ultraprocessados, né? Então ela realmente vai ser uma alimentação muito cara. Mas se tu comer comida de verdade, tu vai conseguir trazer uma alimentação com valor bom e que tu possa fazer no teu dia a dia, né? Então o nosso intuito com o Boteco Verde sempre foi também multiplicar isso, né? Eu vendo meu produto, mas o meu intuito é que outras pessoas, principalmente dentro do meu bairro, é que nem as pessoas dizem: ai, mas tu não quer sair do bairro. Não, a questão não é que eu não quero sair do bairro. As pessoas de fora do bairro já me conhecem muito, eu saio muito pra fora do bairro, mas o meu intuito é sim sempre foi fazer o caminho inverso, né? Fazer com que as pessoas do bairro tivessem esse acesso, né? Tivessem acesso a esse tipo de alimentação, pudessem entender o quanto esse tipo de alimentação tem importância para a causa animal, porque é uma das premissas, mas também tem importância para a saúde, também tem importância para o planeta, né? E tudo isso ajuda a moldar, né? Que eu digo transformar, a gente precisa transformar de dentro para fora, né? Porque a gente está muito acostumado a viver um tipo de realidade aqui dentro, né? E as pessoas às vezes não querem experimentar por não conhecerem, enfim. E tá tudo certo, que nem eu digo, às vezes a gente faz um evento e aí as pessoas, ai, a alimentação é comida vegetariana, comida vegana, enfim, né? Aí fica todo mundo meio que se olhando de carinha assim, né? Só que, tipo, nunca sobra nada, né? Porque uma comida boa de verdade, independente de que tipo de alimentação que seja, ela tem que pegar também no coração, que nem eu digo, né? A gente come com os olhos e a gente come também ali com aquela, como é que se diz? Com afetinho, assim, né? Aquela lembrança emocional, enfim, né? Hoje, qual é o seu maior... Hoje, qual é o seu maior público e qual a maior dificuldade de criar esse hábito da alimentação no bairro? Então, desculpa, eu não sei o teu nome, mas... A Restinga, eu não sei se tu conhece, eu não sei se tu é de Porto Alegre, eu moro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? E aqui a Restinga é um bairro de periferia. Então, esse tipo de alimentação talvez nunca tenha sido... Ai, Fábio, prazer, Patrícia. Esse tipo de alimentação não chega aqui, né? Não chegava aqui, não tem lojas que vendiam esse tipo de alimentação. As pessoas não estavam acostumadas a ter esse tipo de alimentação dentro da própria comunidade, né? Ah, que legal. Dentro da própria comunidade. Então, tipo, hoje, por exemplo, fora do bairro eu tenho muito mais ainda clientes do que dentro do próprio bairro, né? Apesar da loja já ter 3 anos, hoje sim eu consigo atingir mais pessoas dentro do bairro por conta dos eventos que eu fiz ao longo do ano de 2025, que a gente fez bastante eventos dentro do bairro. Então, o que acontece? As pessoas conheciam, estranhavam, né? Mas conheciam e acabam multiplicando, né? Então esse é o nosso intuito, que nem eu sempre disse. Eu vendo alimentos, sim, eu tenho a parte de produtos, mas com a parte de serviços, tanto dos coffees que a gente faz, dos eventos, e também dessa parte de palestras, de oficinas, a gente consegue atingir um número maior de pessoas e essas pessoas, por subsequência, acabam conhecendo o nosso trabalho e se tornando também consumidores, né? E aí a gente consegue ter a venda do nosso produto e também disseminar essa ideia dentro do bairro que é possível, né? Que é possível consumir. E a gente trabalha não só com a questão da alimentação vegetariana, a gente trabalha com a questão do aproveitamento integral de alimentos, né? Então, o intuito é disseminar isso também dentro da comunidade como forma de trazer maior opções alimentares, né? E a gente tem também a parte das plants, que são as plantas alimentícias não convencionais, que a gente tem também, a gente utiliza no nosso catálogo de produtos, mas também nessa parte de oficinas e palestras a gente leva quando a gente tem um trabalho específico voltado a isso, enfim, né? Daí depende da demanda do que é acordado ali, enfim, na escola ou dentro das associações, enfim, que a gente participa, né? Mas é bem interessante, porque isso é uma coisa que não é falada, né? Eu tenho 43 anos, eu moro há 43 anos dentro do bairro e eu nunca tinha
ouvido isso, né, dentro do próprio bairro, antes do Boteco Verde existir, né. Então, assim como foi novidade também para mim, é que nem eu digo, exceto pela essa escola que tem aqui no bairro há muitos anos, que é a Nanda Marga, que eles são focados em alimentação lacto-vegetariana, na alimentação das crianças, né, desde sempre ali no ensino deles, eu não conhecia nada parecido, né. Então, assim como eu também não conhecia, outras pessoas também não conheciam e ainda não conhecem, né. Mas é que nem eu digo, nosso intuito é esse, é desmistificar que esse tipo de alimentação é ruim. É claro que eu digo, é caro, mas a gente pode transformar ela em conta de outras formas, né? E multiplicar isso para dentro do nosso bairro, enfim, ou para dentro de outras regiões também da cidade. E é bem interessante isso. Então, atingir essas pessoas dessa forma é bem importante. E com essa pré-incubação que a gente está fazendo, terminando agora com o Instituto Federal, é muito importante porque valida esse nosso modelo de negócio também, né? Então, tipo, traz mais credibilidade que sim, tem sentido, faz sentido, né? A gente também ir por esse nicho dentro do Boteco Verde, assim. Então, são várias possibilidades dentro da alimentação, né? E a gente tenta trazer isso de muitas formas para conseguir, principalmente, atingir realmente o público de dentro do bairro, porque eu moro num bairro com mais de 60 mil pessoas, né? Então, é impossível a gente não ter público dentro do bairro. E as pessoas às vezes saem daqui para ir consumir no centro de Porto Alegre, talvez o mesmo tipo de alimentação que poderiam consumir aqui, né? É que nem isso é outra meta pra gente em 2027, é ter um espaço físico para essas pessoas consumirem aqui. E aí, a partir disso, a gente pode também estar empregando outras pessoas e estar fazendo o movimento da economia do bairro girar como um todo, né? Mas eu com Zan, né, gente? Eu não tô acostumada a fazer live, daqui a pouco eu tô falando Zan, enfim. Mas, então, na verdade era isso. Eu gostaria de trazer mais como que vai acontecer esse ano aqui no Boteco Verde, né? Por conta dessas oportunidades que foram surgindo aí no decorrer do ano de 2025. Então, o Boteco Verde não vai se extinguir, pelo contrário, o intuito é que ele siga aí cada vez mais firme e forte, né? E, em paralelo, eu vou estar com esse outro projeto pessoal, mas também que tem a ver ligado à gastronomia e ligado à educação de uma forma mais voltada para o nicho social, como com a educação, né? Então, ele vai estar aí vinculado de alguma forma também com o Boteco Verde. E a gente vai desenvolvendo aí outras coisas ao longo do ano, porque o intuito é que não seja só produto, né? Mas que tenha também esse guarda-chuva de serviços e que a gente possa estar replicando também em outros lugares, em outras comunidades de Porto Alegre, enfim. Porque esse é o intuito, porque nem sempre as pessoas conhecem, né? Tanto a alimentação vegetariana como também a questão do aproveitamento integral de alimentos, né? É uma coisa que às vezes a gente acha que as pessoas conhecem, mas as pessoas às vezes não têm esse acesso, não chega, né? Essa informação, né? Eu acho que o que mais me levou aí por esse lado também da educação é porque o acesso às vezes nos é muito negado, né, dentro desses bairros assim, né, mais periféricos ou enfim né, assim, de pouco poder aquisitivo, as pessoas não têm o acesso a isso, né, não chega até a gente a isso. Então, quando tem essas oportunidades e que a gente pode ser, que nem eu tenho uma professora maravilhosa que eles falam que ela é conectora, né, não professora, quando a gente pode realmente fazer essas conexões dentro da cidade, né, com outras regiões, não só no nosso bairro, mas transformando vários locais da cidade para que essas pessoas também tenham acesso, é importante, que nem eu digo, eu quero fazer o caminho inverso, mas para as pessoas conhecerem aqui, mas também outras pessoas, né, conhecerem em outros lugares, porque isso eu já faço fora com os eventos, muitas pessoas já me conhecem a partir desses eventos, né, que a gente faz, mas o intuito é levar essa questão realmente da educação, tanto para dentro da educação alimentar, nessa questão da alimentação vegetariana, do aproveitamento integral de alimentos, do uso das PANCs, né, que são as plantas alimentícias não convencionais ou não colonizadas, que ainda as pessoas não sabem como utilizar ou conhecem apenas para utilizar em alguma coisa, mas não sabe o grande potencial que ela tem, até pela própria questão da insegurança alimentar, né? Então, isso é bem importante. Então, esse ano de 2026, o Boteco Verde vai vir muito focado nisso, nessa questão da educação alimentar,
né, de trazer isso tanto para nossa comunidade, como também para disseminar aí em outros lugares da cidade, tá bom? Não vou tomar muito tempo de vocês, porque hoje sextou, o pessoal tá aí, né? Sexta-feira hoje tá um tempinho bom, mas eu vou deixar esse vídeo salvo para vocês entenderem mais o que tá acontecendo esse ano aí. E aí a gente vai se falando como a gente sempre se fala. Quero agradecer a todos que me mandaram mensagem por causa do meu autorzinho, que adoraram o vídeo dele. Ele é uma figura. E é isso, gente. Daí a gente vai se falando por aí. E quando tiver mais novidades, quem quiser também em sexta-feira no Instituto, aí eu convidando, né? Morrendo de medo do pitch, mas convidando. Quem quiser ir lá na sexta-feira no Instituto Federal aqui da Restinga para conhecer até como funciona a própria incubadora, porque eles são grandes parceiros nossos e eles fomentam outros empreendedores, né? Então é bem legal também a gente sempre exaltar os nossos parceiros. Eu tenho grandes parceiros e eu sempre que procuro tô exaltando eles aqui, tá certo? Então vou deixar vocês aí, um beijo e a gente vai se falando, tá certo? Tchau, tchau!